A Úrsula está de fato louca e ela vai parar sim em um hospício, só que antes que isso aconteça, a enfermeira entrega para ela a criança e ela depois fica tapeando para que a enfermeira dê voado logo dali que o marido dela está dormindo e queria um lençol para ele, mas ela faz isso para que a enfermeira saia e ela possa dizer um monte de coisa com a criança. Então é justamente isso que acontece. Depois que a enfermeira sai, ela olha para a criança e começa a conversar com ela, dizendo que ela tem certeza que ele não é o seu filho e que garante para ele que vai procurar o filho verdadeiro dela e que quando encontrar esse menino aí que está no braço dela, ela promete que esse aí ela vai jogar no lixo. Os próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Guilherme agora está mais calmo e conversando com a Daniela, ela pergunta para ele se agora ele está mais calmo. O Memo diz que sim, que agora ele está muito mais tranquilo e depois ele quer agradecer a ela por tudo que ela fez pelo seu filho Martim e que também isso foi incrível o quanto ela conseguiu acalmar ele nos seus braços e como ele pegou ali a sua mamadeira. A Daniela fica muito feliz e diz que ela está muito feliz ali por ter sido útil em alguma coisa para ele e que pode garantir para ele que ele pode contar com ela sempre que ele precisar. O Memo diz a ela que está muito feliz e agradecido por tudo, mas querendo ou não, ele está muito preocupado também com a situação emocional da Úrsula e começa a coçar a barba dele ali, ó. Daniela fica em silêncio e o Guilherme continua dizendo que ele não consegue entender como que uma mãe pode ali rejeitar o seu próprio filho. Algumas pessoas ficaram confusas logo depois no resumo anterior, que quando eu coloquei aqui que a Úrsula rejeitou seu próprio filho, eles ficaram sem entender o porquê e perguntaram até aí nos comentários e para alguns eu consegui responder, mas a questão aí é porque a Úrsula, o problema dela é que ela vai colocar na cabeça que o César está vivo e que foi ele quem levou o filho verdadeiro dela. Por esse motivo ela acredita que esse filho que ela está segurando nos braços dela ali não é o dela, porque o dela foi o César quem levou embora, sendo que tudo isso é loucura ali da cabeça dela. Por isso que o Memo agora está dizendo que está muito preocupado com a situação emocional que a Úrsula está passando. O Memo continua dizendo que tudo que pode estar acontecendo é que o doutor disse para ele que isso pode ser uma deprê ali pós-parto e ele mesmo pediu para que um psiquiatra avaliasse ela. A Daniela diz que realmente esse tipo de situação aí é muito complicado e muito difícil para o humor das pessoas. O Memo continua coçando a barba dele e a Daniela diz que o problema de tudo isso é que a situação pode demorar muito tempo, inclusive meses. O Memo diz que é justamente isso que deixa ele muito preocupado, porque o médico também confirmou isso e o que está deixando ele ainda meio ali confuso é porque ela, a Úrsula, a todo momento está delirando e que ela mesmo viu que ela, a Úrsula, está dizendo bobagem ali, uma atrás da outra, tudo sem sentido. Nesse momento o Macário chega ali e quando ia entrando, então ele decide ficar ali na esquina da porta e escutando toda aquela conversa. E o Memo continua dizendo que os médicos falou que a situação da Úrsula está muito complicada e que ele, o Memo, não tem o que fazer a não ser cuidar de seu filho. A Daniela tenta todo o tempo ali confortar ele que não adianta de forma nenhuma ele se precipitar e que seria bom eles esperar primeiro o psiquiatra para ver o que é que ele vai dizer. Só que eu já adianto para vocês aqui que o psiquiatra vai dizer que vai ser necessário sim internar ela em um hospital psiquiátrico. E você, na sua opinião, você acha que a Úrsula deveria sim ou não aí ser internada no hospital psiquiátrico, tendo em vista que por mais que ela seja internada não vai ser por muito tempo, mas na sua opinião, você acha que ela deveria passar o resto da vida lá ou ela deveria morrer logo de vez? Qual é a sua opinião? Deixa a tua opinião nos comentários, porque será um prazer eu ler cada um deles. O Macário depois se apresenta, fala com ele e depois o Memo diz para Daniela que dê apenas alguns segundos para ele, que ele precisa conversar com o Macário. Depois eles saem os dois. Ao chegar lá fora, o Macário diz que queria muito perguntar a ele como que está a situação da sobrinha dele. Ele diz que a Úrsula não está muito bem e que ela está deixando ele muito preocupado. O Macário então tenta dar uma debochada do Memo e diz que está dando para notar ali o quanto que ele está preocupado, é tanto que ele fica ali de mãozinhas dadas com aquela mulher e tenta até falar mais alguma coisa, só que o Memo revoltado diz a ele que ele pare de conversinha e deixe de ficar falando essas bobagens.
Ele fica calado, então o Memo vai logo na titela dele ali e diz a ele que é melhor ele dizer logo a ele para o Memo, porque a Úrsula disse que o César não é o seu primo. O Macário então, por sua vez, ele tenta despistar e diz que não está acreditando que a Úrsula disse isso, que o César não é o primo dela. O Memo fica calado e o Macário continua dizendo que de fato ele agora está percebendo que a situação da sobrinha dele é pior do que ele pensava. O Memo então pergunta a ele se é verdade que o César queria impedir o casamento deles dois. Mais uma vez o Macário tenta despistar ali e diz que não está sabendo disso e que realmente não sabe o que está acontecendo com a mente da Úrsula e que não sabe nem muito menos o que ele, o Memo, está falando. Depois ele pega um embalo ali e diz ao Memo que não disse para ele, lá a Úrsula está acontecendo com ela ali, tudo o que está acontecendo com ela é a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela. O Memo, por sua vez, ele está muito desconfiado tanto da Úrsula, também com o Macário. Ele começa a perceber que parece que ele, o Macário, está mentindo. Então o Macário continua dizendo que o problema é que a esposa dele, a Úrsula, ela está de fato delirando, está ficando louca igual a mãe. O Memo então aperta ele e diz que se ele estiver escondendo qualquer coisa dele, esse é o melhor momento que ele fale tudo agora mesmo. Macário fica olhando para ele e o Memo continua dizendo que ele fale tudo o que ele tem para falar pelo bem da própria Úrsula. O Macário continua dizendo que ele não sabe de nada e que está de acordo com ele, com o Memo, mas é que na realidade ele não sabe de nada mais que pode ajudar ele. O Memo continua em silêncio, muito preocupado e desconfiado do Macário, e o Macário continua dizendo para ele que pode jurar para ele que não sabe de mais nada, que se ele soubesse ele contaria tudo para ele, e depois diz ao Memo que já que eles não têm mais nada para conversar, quer logo tirar o time de campo e vai logo dizendo ao Memo que se eles não têm mais nada para conversar, ele vai agora lá no quarto para ver a sobrinha dele. Ele dá 2 tapinhas ali no ombro do Memo e depois diz a ele que tenha ânimo e vai lá no quarto da Úrsula. Por sua vez, sempre que o Memo está muito preocupado, ele faz o quê? Começa a coçar a barba dele. Já lá com a Úrsula, ela está conversando com o psiquiatra nesse momento e ela está revoltada, dizendo para ele que quantas vezes mais ela vai ter que repetir isso para ele, que esse filho que está ali não é dela. Ele fica calado, apenas escutando a Úrsula, e ela continua gritando que esse filho não é dela e que levaram um filho dela e que ninguém naquele hospital ali estão fazendo absolutamente nada para lhe ajudar. E é nesse momento aí que o Macário chega e ela começa a pedir a ajuda dele. O Macário está revoltado, mas como está na frente do médico ali, ele não pode transparecer isso, e ele fica tapeando, alisando ela, dizendo que ela se acalme, o que foi que aconteceu, e ela fica dizendo para ele que ela está muito preocupada porque levaram o filho dela e que ninguém se preocupa com ela, lhe dá atenção e acredita no que ele está falando. Então o médico, vendo aquela situação, ele diz que vai sair, deixa eles dois a sós, e o Macário diz a ele que tudo bem, fica olhando um pouco de lado. Quando o médico sai, ele sapeca a mão na cara da Úrsula. Ele então depois diz a ela que ela se cale agora mesmo e diz que ela está indo longe demais com essa língua dela. Ele continua dizendo a Úrsula, logo depois de levar uma sabugada no meio da cara, ele continua falando para ela que ela de forma nenhuma pode estar falando do tanto que ela está falando ali, esse monte de besteira, e que o Memo já está ficando desconfiado e que ela de forma nenhuma vai prejudicar ele com as loucuras dela. A Daniela, nesse momento, ainda conversando com o Memo, ela começa a dizer para ele que no dia seguinte será o aniversário da Isabela e que, de acordo ali com as circunstâncias, talvez ele não será capaz de ir lá comparecer na festa dela, mas que tudo bem, que ele não precisa se preocupar. O Memo diz que não pode falhar com a Isabela e que de alguma forma ou outra ele vai dar um jeito para estar com ela nesse dia tão especial para ela e para ele também. A Daniela diz que ela está muito emocionada e o Memo diz para ela que pode assegurar para ela que não vai decepcionar a Isabela, nem muito menos ela, a Daniela. O médico chega nesse momento, o Memo se levanta todo agoniado e pergunta se por acaso ele tem alguma novidade. O médico então vai logo direto e diz que a Úrsula, de fato, ali está bem claro que ela está sofrendo algum transtorno. Ele continua dizendo para o Memo que uma deprê pós-parto é quando a mulher tende a apresentar alguns medos de mudanças que representa o recém-nascido na sua vida, só que a Úrsula vai além de tudo isso. Ele fica muito triste, a Daniela também, e o médico continua dizendo que a situação da Úrsula vai muito além de tudo isso, porque ela está convencida que alguém levou o filho dela.
Memo fica zoiudo, muito triste, e o médico continua dizendo que ela está segurando ali que substituíram o filho dela por outro e que esse quadro aí que a Úrsula está passando está parecendo um quadro muito mais forte ali de esquizofrenia. A cada palavra que o médico diz ali, o Memo fica ainda muito mais preocupado e ele fica sem saber o que fazer e pergunta ao médico o que é que ele recomenda ser feito nessa situação. O médico diz que eles têm que fazer alguma coisa para que evitar qualquer tipo de risco e o Memo pergunta o que ele está dizendo, o que é que pode ser perigoso. Ele diz que a situação da Úrsula é complicada porque geralmente a criança não pode ficar ali ao lado da mãe nessa situação ali que ela está porque alguma coisa errada pode acontecer. O Memo pergunta como assim, se de fato ele quer separar a Úrsula do seu próprio filho Martim. O médico não hesita e diz que definitivamente sim, é isso que tem que ser feito. O Memo continua perdido e pergunta o porquê que isso tem que ser feito. Ele continua explicando bem direitinho para o Memo, dizendo para ele que tanto a saúde quanto a vida de um inocente ali pode estar correndo perigo nessa situação. Memo fica perdido sem saber o que falar, em silêncio. A Daniela também fica zoiuda e o médico continua dizendo que o que ele recomenda o mais rápido possível é que para tratar essa situação desse transtorno na esposa dele, ele recomenda que eles internem imediatamente a esposa dele em um hospital psiquiátrico. O Memo fica até querendo chorar ali e depois pergunta a ele se não tem ali uma outra opção que poderia tratar isso aí sem ter que internar ela em um hospício. Ele diz ao Memo que ele não precisa se preocupar, que lá é apenas uma clínica que ela pode ali se recuperar bem tranquila e o mais rápido possível para poder voltar para seu filho. Ele continua dizendo que isso aí é a melhor opção que eles têm para fazer, tanto para ela quanto para o seu próprio filho. Memo fica calado e o médico continua falando que, como já disse para ele, vai repetir que a Úrsula pode a qualquer momento virar a cabeça ali e ser muito agressiva com seu filho. Memo não quer acreditar em tudo isso que está acontecendo com ele e fala que não acha que a Úrsula seria capaz de fazer alguma coisa assim. Ele continua falando que talvez se ela for para casa as coisas mudem e tudo comece a andar bem e que ela vá melhorando pouco a pouco. O médico continua dizendo para ele que sabe que isso é uma notícia muito difícil e uma decisão muito difícil também para que ele venha aceitar de fazer o que tem que ser feito. E ele continua dizendo para o Memo que ele vai insistir que essa é a melhor opção para ela, para a Úrsula, também para o seu filho, e depois diz ao Memo que ele tire um pouco de tempo ali para pensar sobre isso. Memo e Daniela ficam pensativos e o médico pede licença e sai e deixa eles ali pensando. A Daniela, como sempre, muito compreensiva, ela tenta acalmar o Memo, diz a ele que se acalme, que se ele quiser eles podem ligar para Ana Maria para que assim eles tenham uma segunda opinião. O Memo pergunta a ela se será que isso de fato é uma boa ideia, porque ele fica querendo ali, mas sabe que tem que fazer um pagamento ali, e a Daniela diz a ele que ela não se preocupe, que ela vai resolver tudo isso, ela cuida de tudo isso. Ele fica muito agradecido por tudo que ela está fazendo por ele e ela diz que agora ela vai embora, deixa ele ali porque a esposa dele está precisando muito dele nesse momento. Mais uma vez ele agradece e ela diz que ele tem que estar com ela nesse momento e ele diz que isso é verdade. Logo depois ele se despede e vai embora e ele continua ali muito pensativo. Já lá com a Úrsula, logo depois ela fica questionando ele o porquê que ele bateu nela e ele fala que fez isso para ver se as ideias dela voltam ao lugar e questiona ela o porquê que ela foi dizer ao Memo que o César não era primo dela. A Úrsula grita com ele e diz que para ela tanto faz isso porque a única coisa que está importando para ela ali é encontrar o seu filho. Ela continua dizendo a ele, gritando que o César esteve ali, levou o filho dela e porque nem ele quer acreditar em tudo o que ela está dizendo. Ele tenta levantar a mão para dar outra sabugada no meio da cara dela, só que ele desiste e diz a ela que ela tem que raciocinar que do César não sobra nem mais as cinzas. Ela diz que não, que o César está vivo sim, que ele esteve ali, levou o Martim e trocou ele por outro menino. A cada palavra que sai da boca da Úrsula, o Macário fica ainda mais revoltado e ela continua gritando com ele, dizendo o porquê que ninguém naquele hospital ali, nem muito menos ele, quer acreditar no que ela está dizendo. Ele continua dizendo a ela que ela se cale agora mesmo, porque tudo isso é imaginação da cabeça dela, porque ela está alucinando. Ela fica sem saber mais o que falar e fica se perguntando o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com a vida dela. Do nada ela vê o César novamente
literalmente na frente dela ali, dizendo para ela que tudo o que está acontecendo para ela é que ela está ficando tão louca quanto a mãe dela e que se ela não se calar ali, eles vão trancar ela dentro de um hospício e que ela vai perder aquele motorista de caminhão para sempre. Ela diz que não, que é impossível, que isso não pode estar acontecendo com ela. O Macário continua gritando com ela, dizendo que ela se acalme, que ela se controle e diz a ela, dá um alerta a ela, que garante que se eles descobrirem ali que ele é cúmplice dela e ele estava envolvido em todas as maldades dela ali, ele garante que agora sim ela vai se encontrar com o César, mas que dessa vez será no inferno. A Úrsula diz a ele que a única coisa que ela quer dizer, que ela sabe, ela sente, é que esse filho que trouxeram ali não é o dela, e o Macário diz para ela novamente que ela se cale e deixe de estar falando essas besteiras porque ela está delirando, porque esse é sim o filho dela, e ela, a Úrsula, continua falando que não é o filho dela, porque uma mãe sabe muito bem quando seu filho está ali, que esse ali não é o filho dela. Ele então diz a ela que preste bem atenção no que ele vai dizer, que por mais que ela diga que esse filho não é dela, ela tem que dizer que é filho dela sim, porque tanto o Memo quanto todos ali vão cair em si e entender que ela recuperou a razão, ou caso contrário, ela vai ficar ali, vão colocar ela em uma camisa de força e vão levar ela direto para o hospício. A Úrsula diz a ele que não, que jamais, que o Memo nunca faria isso com ela, jamais ele abandonaria ela em um lugar assim. Ele diz a ela que isso é o que ela pensa e que se ela não se recuperar, o que vai acontecer é justamente isso, porque ele quer se livrar dela para ficar com aquela lá, aquela Daniela. O Macário continua apertando e dizendo que ele mesmo encontrou eles dois juntos ali e que sabe como é que eles estavam ali de mão dadas, bem agarradinhos. A Úrsula então come corda do Macário e diz que ela mesma viu que eles dois lá no corredor estavam se beijando, só que esse beijo que ela viu ali também foi alucinação da cabeça dela, mas ela continua dizendo que viu eles dois se beijando e que todos os dois negaram isso para ela. Ele diz para ela que então ela se cuide, porque senão tudo que vai acontecer é que ela vai terminar em uma hora ou outra dentro de um hospício e vai perder exatamente tudo. É isso aí, pessoal, não se esquece que todos os dias, assim que terminar Meu Caminho é Te Amar, temos vídeos novos de tudo que vai acontecer na sua novela preferida. E também não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.